Então vamos lá? Bom, eu vou falar aqui sobre 10 informações preciosas de investimento e você vai fazer o seguinte, a cada informação que eu falar, aquela que você já sabe, você anota a sua pontuação. E no final você comenta pra mim aí quantos pontos você marcou. Se você conseguir marcar 5 pontos ou mais, significa que o seu conhecimento, ele tá bom, né? Já tá num nível legal. Quem marcou mais de 7 aí já tá num conhecimento bem bacana, né? Já pode ser considerado um iniciante bem formado aí. E isso eu acho que vai ajudar você a entender mais ou menos como é que tá o seu entendimento de investimento de modo geral. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, cara, vídeo estranho do caralho, né? Segura sua mãozinha. Considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Então vamos lá. Primeira informação é que, na verdade, o risco do investimento não é perder dinheiro. Algumas pessoas acham, né, que quando elas investem em algo, o pior que pode acontecer é perder dinheiro. Na prática, não. Porque, por exemplo, se eu investir em ações da Apple lá em 1990 e 2 meses depois eu perdi 30% do meu valor investido, isso aconteceu com quem investiu na Apple em 1990. Se aquela pessoa sabia que ela estava investindo numa empresa que tinha um risco maior, né, e que de fato naquele momento ela era um small cap, uma empresa pequena, passando por dificuldades, né, até foi salva pelo Bill Gates depois, as pessoas compreendiam que aquele investimento era uma aposta. E se ele segurou durante um tempo, cresceu mais de 10.000% depois. Então, perder 30% nos seus investimentos em determinado ano, ou ver uma desvalorização, não é necessariamente algo ruim. Então, o risco não é perder dinheiro, o risco é não saber o que está fazendo. Porque quando você não sabe o que está fazendo, a sua chance de ter um prejuízo é muito maior. Quer ver? Algumas pessoas entraram na Bolsa de Valores ali no ciclo de 2020, né, na pandemia, porque as ações caíram e depois elas viram uma ampla valorização, elas ficaram felizes porque as ações subiram. Outras pessoas, movidas por esse grupo de pessoas que ganhou dinheiro, elas começaram a descobrir canais de investimento no YouTube, etc. Em 2021 elas começaram a investir. A Bolsa de Valores brasileira, de 2021, quando o Lula foi eleito, etc., e o Bolsonaro estava aqui no mandato ainda, ela foi derretendo, né, lentamente, não gerou retorno nenhum e o dólar ainda descontrolou. Então essa pessoa perdeu em relação ao dólar e perdeu em relação também à Bolsa de Valores. E aí, algumas pessoas, motivadas por isso, né, no final de dezembro de 2024, o dólar alcançou R$6, lá vai cacetada. Essas pessoas ficaram malucas e venderam toda a posição delas. Muita gente aqui na internet falava que não compensava investir no Brasil, que o Brasil era uma porcaria. Ignoravam, né, que o Ibovespa de 1970 tinha ultrapassado o S&P 500 de 1970 até o ano 2000 e pouco, né, e olhavam simplesmente para aquele momento. Venderam as ações todas no Brasil, porque estavam com medo, achando que risco é perder dinheiro. Enviaram dinheiro para os Estados Unidos. A Bolsa brasileira foi uma das que mais se valorizou no mundo. O real foi uma das moedas que mais se valorizou no mundo. A Bolsa brasileira em dólar cresceu tipo 40% em um ano. Essas pessoas, obviamente, perderam dinheiro, porque o real se valorizou diante do dólar, a Bolsa brasileira cresceu mais que o S&P 500 novamente, elas perderam dinheiro novamente. Motivadas por esse ciclo, talvez agora elas vendam as ações americanas e aloquem dinheiro no Brasil. E assim você consegue entender que quando você começa a perseguir a rentabilidade daquilo que passou no ano próximo, sem compreender o que você está fazendo, a chance de perder dinheiro é muito maior. Então, se você consegue compreender isso, você pode marcar um ponto aí que você está bem. Segundo, o retorno dos investimentos, ele não vem da genialidade, ele vem do tempo. Então, ficar trocando de ideia toda semana e etc., nunca vai te possibilitar ganhar dinheiro. Se você é do tipo de pessoa que acorda, né, e lê 5, 6 notícias e aí você faz os seus investimentos, no geral você não entende nada do que está fazendo. Essa é uma certeza que eu posso te dar, né? Porque a grande questão que algumas pessoas têm de problema é não conseguir compreender essa equação do tempo e como ela age. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito interessante. Olha só. Se você investir, né, R$500 por mês, vamos supor, e você tiver um desempenho pífio, a taxa Selic hoje é de 15%, vamos supor que você tem um desempenho pífio de 10% nominal, e se você investir por 5 anos, olha só, você não vai ter muita coisa, né? Você vai ter R$39 mil aqui. Se você fizer isso por 25 anos, você vai ter 622 mil. E a partir disso, olha o quanto que faz diferença. 5 anos a mais só. Agora já foi para 1 milhão. Ele vai ficando cada vez mais rápido, né? Para dobrar, vai precisando de cada vez menos tempo, tá vendo? Para dobrar os seus investimentos. Então, o tempo, né? Se você tivesse 45 anos para esperar, claro que você não tem, os R$500 iam se transformar em 4,5 milhões. É muito impressionante, né? Porque você investiu somente R$270 mil. O grande problema disso aqui é que se você perguntar quem quer ficar rico devagar, as pessoas vão dizer que ninguém quer. E elas querem ser sempre geniais. Então é sempre aquela pessoa que fala, olha, agora eu vou colocar tudo em Bitcoin, porque eu vou ganhar 1000% e tal. E eu nunca vi no mercado, na história, né, nenhum gênio enriquecer. Eu só vi pessoas comuns que ficaram investindo durante muito tempo. Gênios no mercado costumam perder dinheiro. As pessoas mais inteligentes que eu conheço na vida real, elas são péssimas com o mercado financeiro. Péssimas mesmo. Quanto mais inteligente você é, na verdade, pior vai ser o seu desempenho, porque você começa a criar muita teoria, né? Terceiro ponto também, para saber se você tá
bem aí. A liquidez, ela importa mais do que parece. O que é liquidez no mercado financeiro? É assim, você tem uma parte do seu dinheiro que você pode resgatar a qualquer momento. Essa é uma lição muito subestimada, inclusive pelos gênios, né? Você vai perceber que vai encontrar muitas pessoas, às vezes até relativamente inteligentes, né, em algum aspecto da vida, que elas pegam e falam, vou colocar todo o meu dinheiro em Bitcoin, vou colocar todo o meu dinheiro em ações, vou colocar todo o meu dinheiro em renda variável, porque renda fixa não serve pra nada e tal. E aí, em um momento de crise, essas pessoas, né, vamos supor, pegou uma pandemia, tudo caiu, até o Bitcoin, tudo. Essas pessoas, elas não têm nenhum dinheiro na mão. E aí, beleza, num cenário de crise, uma pessoa muitas vezes pode ser demitida, porque a crise, ela pressupõe que tem um abalo sísmico, né? Se você tem um abalo sísmico no mercado, de modo geral, aí você tá desempregado, as ações caindo, seus investimentos caindo, você não tem como retirar. Então você tinha, tipo, 1,5 milhão e um bom emprego. No meio de uma crise, você pode ter 700 mil e sem emprego. E aí você pode ter que gastar tudo aquilo porque você não se preparou para um colchão de liquidez, né? Então, ter dinheiro, reserva de emergência e tal, isso importa mais do que fazer bons investimentos. Muito mais. Eu nunca conheço a história de um cara que tinha uma reserva de 10 anos e que se né? Nunca ouvi falar disso. Pelo contrário, quanto mais crise, o cara que tem reserva, ele acaba se beneficiando mais. Então, nunca subestime o poder do caixa. Não tô falando caixa de oportunidade, não. Tô falando dinheiro mesmo que você possa utilizar em momentos vulneráveis. Quarto item aqui, que é fundamental para entender se você está num bom nível como investidor, né? A diversificação é uma proteção contra você mesmo. Se você acha que diversificar é para ganhar dinheiro, você não entendeu nada. Porque, por exemplo, não diversificar até faria você ganhar mais dinheiro. Você pode pegar uma empresa que tá indo bem no mercado brasileiro, por exemplo, agora, e eu posso colocar todo o meu dinheiro, por exemplo, em BTG Pactual. Não dá para negar que a empresa tá indo bem, né? Eu conheço os caras, inclusive, por dentro e tal, a gente tem uma parceria. Poderia pegar 100% do meu patrimônio e colocar ali. Mas quando eu coloco ali, eu acredito que eu tô certo. Ou quando eu coloco 100% em Bitcoin, ou quando eu coloco 100% em ouro, 100% em prata, muitas pessoas estão fazendo isso agora porque a prata se valorizou imensamente. Se você tiver errado na sua premissa, você vai se arrebentar. Agora, se você divide em 10 investimentos, você tem que ter muita humildade. Vou dividir aqui em 10 investimentos, o que você tá assumindo? Eu não sei o que eu tô fazendo. Inclusive, Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele ficou muito popular por uma frase incrível. Diversificar é para quem não sabe o que tá fazendo. A maior parte das pessoas ouviu aquilo e entendeu como um conselho para não diversificar. Se você pega Berkshire Hathaway, ele tem mais de 350, 600 posições montadas, dependendo do período que você vai observar. Porque é exatamente isso que fez ele ser um grande investidor. É admitir que não sabe o que está fazendo. Inclusive, quem conhece melhor o Warren Buffett, estudou ele, vai ver que ele fala muito sobre os erros dele. E todas as vezes que ele vai contar uma história sobre erros, foram as vezes que ele concentrou demais os seus investimentos. Então, se você não tem uma boa diversificação, né, evitando correlação, que eu já falo muito na UVP, vou deixar até o link aqui para vocês, ó, quem é aluno, né, pode assistir essa aula de correlação. Que essa aula é mágica para entender o que é diversificação, né? Muita gente acha que tá diversificado, tem 100% do meu patrimônio tá em 5 bancos diferentes. Não é diversificação, né? É burrice. Mas aí, você não diversificar, normalmente é esse problema. E hoje em dia tá muito na moda, assim como em todos os períodos, a não diversificação em algum tipo de ativo. Eu já vi as pessoas dizerem, coloca 100% no ETF tal, VT, que ele já é diversificado. Não é, você tá no mesmo ETF, você pode ter risco sistêmico. Coloca 100% em ouro, que é reserva ouro. Coloca 100% em prata, coloca 100% em Bitcoin, coloca 100% em Dogecoin. Toda vez que alguma coisa está dando dinheiro, tem o maximalista daquela coisa, né? Normalmente pessoas com baixa capacidade cognitiva que acreditam mesmo que eles conseguem prever todo o futuro do mercado e conseguem encarar aquilo. Então, se você acredita nisso, eu sinto te dizer, você não só não é inteligente, como você é mais burro que a média. Quem concentra os ativos é mais burro que a média. Você nunca vai conhecer ninguém que ficou bilionário com concentração de ativos, né? Não, Raul, fulano de tal fundou a própria empresa, ele tinha a maior parte do patrimônio naquela empresa específica. Obviamente, né? Quando você está fundando um negócio, por exemplo, eu tenho, sei lá, 80% do meu patrimônio, se eu for considerar em valor patrimonial, dentro da UVP. O problema é que o 20% são muitos, mas muitos milhões. Então, se acontecer uma crise sistêmica, não muda nada na minha vida, assim como não muda nada na vida de todos esses caras que tinham o maior percentual deles em uma empresa única. 5, que é a principal lição, talvez, para os investidores, né? A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Isso parece uma coisa óbvia, mas não é. Porque isso aqui muda completamente a maneira como você encara a lógica dos investimentos, né? Toda vez que alguém quer te dizer que um ativo é bom, ele vai pegar um gráfico e vai mostrar, olha, nos últimos 10 anos, essa empresa cresceu tantos por cento. Todos os grandes impérios que entraram em declínio, seja eles Nokia, Blockbuster, Kodak, BlackBerry, Olivetti, que fazia as máquinas de escrever, todos eles tinham um gráfico ascendente. Oi, todos eles tinham um gráfico ascendente. Saraiva. Nada dá errado até dá. Simples. Entenda. Fazer um raciocínio que você vai compreender de maneira simples. Imagina que você é um extraterrestre e você agora descobriu o planeta Terra. Você vai fazer uma observação. Observar um ser humano específico. Então a gente vai pegar esse ser humano. Como extraterrestre, você não compreende muito bem como funciona a lógica da humanidade. Você vai fazer uma observação precisa. Uma equipe de ETs vão vigiar 24 horas por dia a sua vida. E eles vão perceber que você nasceu, a partir do momento que você existiu, né? Do parto ali da sua mãe, eles vão perceber você, te entende e ver você se desenvolver, né? Nos primeiros 18 anos de observação, eles percebem
percebem que seres humanos crescem a cada ano que passa. Se eles observassem um único ativo, né, no nosso exemplo aqui, seria correto afirmar que você ia atingir 8 metros, porque ele vai observando que tem um crescimento, por mais que o crescimento seja pequeno, né, teve um crescimento que não estagnou até os seus 16, 18 anos de idade ali. Então ele fala, caramba, que loucura, teve um auge desse crescimento, mas a média, se ele vai considerar a média de crescimento, né, ele vai considerar esse ser humano aqui, quando ele tiver 60 anos de idade, ele vai estar com aproximadamente 12 metros, 9 metros de altura aqui, considerando esse negócio. Seria uma observação incorreta? Não. Na realidade é, mas nos dados científicos observados, tá perfeito. Qual que seria o problema? Ele não observou o horizonte de tempo suficiente para esperar parar de crescer. Se ele continuasse observando, ele poderia até perceber que você parou de crescer nos 18 primeiros anos. Mas quando você fizesse 70, se ele estivesse observando um ser humano, ele poderia concluir que você é imortal. Eles gastaram 70 anos nessa observação, percebendo por 70 anos e falar, isso nunca vai acabar. Obviamente, os seres humanos vivem para sempre. É uma observação lógica. Olha, tem determinadas mudanças, é verdade, né? Nos primeiros, por exemplo, 18 anos ele foi crescendo, ele começou meio fraco, talvez esse é um momento que ele fica fraco de novo e depois ele volta ao normal, né? Então eles poderiam chegar a alguma conclusão completamente incorreta. Se eu te falar essa observação, você vai dizer que eu sou um idiota. Qualquer pessoa que tem 2 de QI vai olhar e falar assim, caramba, cara, isso não tem o menor rigor científico, não tem absolutamente nenhum sentido. É engraçado, porque com seres humanos a gente consegue perceber isso, com ETs, com qualquer exemplo você consegue. Quando você vai pra bolsa, pessoas pegam um gráfico ascendente e partem do pressuposto que aquilo vai acontecer para sempre. O que não faz sentido nenhum, é simplesmente uma burrice, uma tolice, né? Uma ausência completa de conhecimento. Mas você pega um cara que acredita muito em qualquer ativo, né? E ele vai te mostrar um gráfico ascendente, sempre. Esse gráfico tem que subir de novo. A empresa até oscila para baixo, mas o gráfico tem que subir. Não tem que, pode simplesmente o ativo deixar de existir, assim como tantas coisas deixaram de existir na sociedade humana. Nenhum império é permanente na sociedade humana. Então, se os impérios acabam, se os países acabam, quem dirá, né, as empresas ou os ativos? Não tem ali nenhum ativo que durou para sempre. E não existe nenhum ativo que vai durar para sempre. É importante isso. O importante é que você compreenda isso. Vai ter o dia que é o último dia da VEG. Pode acontecer daqui 2000 anos, mas vai ter o último dia. Pode ter o dia do fim da Coca-Cola. Pode ser daqui 2000 anos, mas vai ter o fim. Então, eventualmente, essas empresas vão encontrar um fim. Boa parte desses grandes impérios, mais antigos que eles sejam, eles existem junto com a história do capitalismo. Se nem o capitalismo vai durar para sempre, que dirá as empresas que pertencem a ele. Ah, o capitalismo vai durar para sempre. Vai sim, pega o tempo da história humana na Terra e observa, né? Nem a espécie humana pode durar para sempre. Imagina essas empresas, né? Todas as espécies antecessoras a nós, elas já sumiram, elas não existem mais, a gente não convive mais com os homens de Neandertal, etc. Então, compreender isso é simples. Ah, pode ser no nosso horizonte de vida? Pode não ser também, não tô dizendo que vai ser, tá? Inclusive, o que você precisa acertar são empresas que não vão deixar de existir, as que não deixam de existir crescem. É esse o ponto. Sexto, custo baixo é uma vantagem permanente. Então, toda vez que você está pagando muitas taxas, eu vou mexer com opções, porque opções elas podem gerar o dividendo sintético, etc. Aí você vai olhar a taxa mais alta do que simplesmente comprar as ações e manter. Então, toda vez que você observa essas taxas, se você está pagando um fundo de 2,20, né? Toda vez que você observa isso, taxa de administração de 2 e 20% de performance, todas essas taxas, elas são desvantagens permanentes. E a taxa baixa é uma vantagem permanente. Então, todo tipo de taxa. É claro que algumas coisas vão ser indiferentes. Se eu estou pagando uma taxa de corretagem de R$2 e meu patrimônio é de 100 mil, 200 mil, 300 mil, lógico que é um custo baixo, né? Mas, quanto menos taxa a gente tem e taxas permanentes, melhor, né? Então, esse é um ponto também, uma lição importante. Sétimo item fundamental. Ignorar o imposto é parte do fracasso de qualquer estratégia de investimento. Você vai perceber que as pessoas entendem que o imposto é inevitável, mas elas menosprezam o custo do imposto. Sempre que eu falo sobre isso, né? Falo, por exemplo, por que eu vou comprar um título do Tesouro de 2 anos, né? Em vez de comprar um de 5? Imposto. A antecipação desse custo de imposto. Por que eu não vou fazer uma previdência que eu só vou pagar o imposto daqui a 30 anos em vez de pagar esse imposto agora esse ano? O carrego do imposto. Você jogou para frente, você deixou o dinheiro rendendo nos juros compostos. Então, não entender sobre impostos significa que você não é um bom investidor. Todos os países do mundo têm impostos, né? Investir no ETF irlandês pode me tirar de determinado imposto. É vantagem. Todo mundo que compreende a lógica tributária, essas pessoas se beneficiam de toda a cadeia do investimento. Seja pagando menos imposto na própria empresa, seja pagando menos imposto na própria vida, seja dando uma saída fiscal quando isso faz sentido. Então, pagar um mínimo de imposto e compreender que ele mexe nas regras e distorce as rentabilidades, por exemplo, um LCI não pode ser comparado com um CDB. Um CRI, por exemplo, como tem agora, tem um CRI para os alunos da UVP também vai ter esse CRI especial aí. Eu tô fazendo propaganda, hoje eu tô propagandeiro. Mas vai ter um CRI especial de 8,50 e IPCA mais 8,50 isento de imposto de renda. Equivale a 10, 12 de um investimento normal, porque você tem zero de imposto. Zero de imposto, inclusive no IPCA junto, porque o IPCA depois vai ser tributado lá na frente junto, né? A correção ao IPCA. Então, é isso que muda o jogo. E algumas pessoas menosprezam o imposto. Você vai ver profissionais de investimento que menosprezam o imposto. Eu só comecei a ter rentabilidade acima da média quando eu entendi como pagar menos tributo. Eu criei toda uma lógica. Eu criei um ETF para pagar menos imposto. Não criei um, criei 3 para pagar menos imposto. Tudo aquilo que eu posso fazer para não pagar imposto, eu faço. Dentro da lei.
obviamente. Oitavo, a volatilidade é o preço da rentabilidade. Quanto mais estresse a sua carteira vive, maior é a rentabilidade. Simples, não é? Ouro, quase estável. Rentabilidade, baixa. Tesouro, quase estável. Selic, rentabilidade, mais baixa. Tesouro IPCA, oscilação, alta. Rentabilidade, mais alta. Bitcoin, rentabilidade. Quanto mais volátil é a sua carteira, maior a sua chance de rentabilidade em determinado período. Se você não entender esse jogo, você corre risco de esperar rentabilidade muito alta de lugar que nunca vai vir. Então, quanto menos volátil é um ativo, menos rentável. E é interessante, porque as pessoas que buscam rentabilidade muito alta, usualmente elas gostam de ativos mais estáveis. O que é muito curioso. Então, você vai ver sempre pessoas querendo, vou comprar fundos imobiliários porque ele pinga todo mês. O que essa pessoa está buscando? Rentabilidade. Ela quer ver o dinheiro pingar. E o que ela está fazendo? O contrário de buscar rentabilidade, porque ela está buscando platinar a carteira, deixar ela menos volátil, né? É possível alcançar o santo graal? É possível. Por isso que eu falei da aula de correlação, né? Evitando a correlação, você consegue diminuir a volatilidade e melhorar a rentabilidade, mas são raras as exceções. Nono, não existe investimento bom fora do seu perfil. Nenhum tipo de ativo é bom quando você compra uma coisa que não faz sentido para você. Por exemplo, eu adoro small caps e empresas pequenas. Quem me acompanha aqui sabe que eu parei de falar sobre isso. Foi o que me deu boa parte da minha renda. Eu compro startups, empresa que nem listada em bolsa é. Eu sou um drogado atrás de investimento pequeno. Só que isso é o meu perfil. O que eu percebi quando eu comecei a criar conteúdo aqui? Cara, eu falava de uma empresa pequena como um potencial e um monte de gente comprava aquilo sem entender muito bem o que estava fazendo. E aí quando a pessoa comprava aquilo, como não estava no perfil dela, passava 2, 3 meses, ela estava extremamente estressada e vendia o ativo. Ela perdia dinheiro, passava 1 ano, eu ganhava. E aí eu percebi que não dava mais para falar sobre esse tipo de investimento aqui e parei, né? Parei com o conteúdo da carteira, parei com todo esse tipo de conteúdo porque eu entendi que não existe ativo bom para pessoa errada, né? Se eu tenho 80 anos de idade, eu não posso estar investido no Tesouro 2060. Compreender que tipo de ativo serve para cada tipo de mão é o melhor dos caminhos. E 10º, a disciplina, ela ganha de qualquer tipo de estratégia, por mais brilhante que seja, né? Eu nunca vi ninguém ganhar de aportes mensais e de não vender. Tanto é que quando a Fidelity publicou aquele estudo, né, mostrando os melhores investidores deles, necessariamente eram os mortos. Os mortos são sempre disciplinados. Eles fazem a mesma coisa todos os dias. Nada. Quando você não mexe na carteira, quando você não faz absolutamente nada, é legal. Eu estou implementando um recurso, inclusive na UVP, na nossa plataforma, que vai permitir o reinvestimento da sua carteira, ou no começo ou no final do mês, do jeito que você quiser, de maneira automática. A gente vai criar isso, acho que até fevereiro, final de fevereiro. Isso vai permitir com que você nunca mais abra a corretora. Esse é o ponto mágico da coisa. Você deixar o dinheiro ali, esquecer que existe, deletar o aplicativo e viver. Só deposita lá o dinheiro, né? Troca de conta, vai dar conta bem aqui pro investimento e não fazer absolutamente nada. Acho que isso é o que eu tô procurando. Porque não tem como, né, cara? Diferente de todas as esferas da vida, eu não acho que a disciplina vence o gênio na vida real, mas nos investimentos vence. Pode ser o cara mais disciplinado do mundo, né? Você não vai jogar NBA com 1,60 m, não tem como. Agora, no mercado, lamentavelmente, é isso, né? Então, se você é indisciplinado, o que eu te diria? Não investe. Eu diria para você investir somente em renda fixa. É muito difícil para alguém disciplinado conseguir manter um cronograma de aportes e fazer o que precisa ser feito. Comprar ação quando tá caindo é difícil demais. Comprar ativo quando tá em queda é muito difícil. Pode reparar que eu gravo somente no contrafluxo, né? Eu descobri que isso é o melhor caminho porque eu uso o viés de vocês a favor de vocês. Então, eu normalmente só falo de fundo imobiliário quando tá caindo, só falo de ação quando tá caindo e paro de falar quando tá subindo, né? Ok, eu não fico parecido com um gênio, mas as pessoas que acertaram graças a mim, elas confiam em mim pro resto da vida. Então, eu percebi que faz sentido sempre falar daqueles ativos que estão caindo, porque vocês vão pelo menos tentar fazer alguma coisa. Os poucos que acreditam em mim, acho que menos de 2, 3% aqui, realmente acredita no momento de crise, né? Lá na pandemia foi um momento desse, nesses momentos mais complicados, quando todo mundo falava para não investir no Brasil e tal. Essas pessoas ganharam muito dinheiro e elas valorizam muito eu ter dado essas opiniões no momento certo, né? Por exemplo, não tá mais na moda, mas eu acho que é um bom momento para diversificar nos Estados Unidos. Acho que tá entrando em colapso cada vez mais ali aquela economia e tal. Os atritos com o Donald Trump, acho que, estamos num bom momento. O dólar tá se desvalorizando em relação ao real. Pode ser que vai afunilar ainda mais. Tomara que afunile ainda mais, né? Mas eu acho que já começou um bom momento. Acho sim que o Bitcoin deve cair mais e tô torcendo para poder isso acontecer por falar dele para vocês, mas ainda acho que tá num preço mais elevado. As ações que eu falei no final do ano passado já começaram, né? Foi Sanepar, sabe o quê? Tudo aquilo que eu falei no final do ano passado tava bom. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, ninguém tá gostando. Cara, o Banco do Brasil, nesses múltiplos, ele é mágico. Chega a fazer milagre, né? Então, acho que são bons ativos aqui. Não que seja recomendação, mas é isso, né? Entender esses movimentos, esses fluxos aqui. E se você quiser aprender a investir comigo, eu vou te convidar aí a clicar no botão Faça Acionar de Perfil. Eu sei que tem muita notícia sobre investimento, muito medo, muito receio. O que eu consigo te garantir, né? A UVP é uma escola que tem 6 anos. É a maior escola de investimentos do Brasil. Demorou muito para ela se tornar. São dezenas de milhares de alunos. O aprendizado na UVP ele é garantido com um compromisso que ninguém oferece. Se você entrar na UVP
e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Desde que a gente tá aqui no começo. Pode pesquisar o CNPJ, nunca tivemos um processo disso. Já fui processado? Já. Fui processado por corretora. Vou falar a verdade, não tenho vergonha nenhuma que eu disse tudo. Tanto é que ninguém quis seguir processo, né? Todo mundo que me processou, arrependeu e tal. Porque sabiam que eu ia perder. Nunca falei nada de errado de ninguém, nunca arrumei confusão pessoal, né? As coisas que eu falo são verdades, na minha opinião, e é isso, né? Pode preencher o questionário aí, que vai ser um prazer pra me ensinar, e se você não aprender, eu devolvo 100% do seu dinheiro. É isso, esse é o meu compromisso que eu consigo fazer aqui, que ninguém mais na internet consegue fazer, né? Pelo menos não por enquanto. Se um dia tiver, vocês comentem aí quem foi que fez o mesmo compromisso. E aí eu começo a aceitar a crítica de qualquer uma dessas pessoas, né? Porque você fala, o Raul é grosseiro, sabe o quê? Porque eu me importo, né? É verdade que eu sou grosseiro mesmo. E deixa eu ver aqui agora, se chover molha, deixa eu ler aqui agora se tem algum tipo de pergunta de vocês. Percebi que tem algumas perguntas de muitas pessoas referentes ao BTG Pactual, porque vazou um vídeo antigo, né? O Dias Toffoli recebendo o André Esteves, que é o chairman do BTG Pactual, e o cara mais famoso de lá, ele nem é CEO, né? CEO é o Salute, mas o André Esteves, ele é muito famoso. Eu recomendo até a leitura do livro com a história do André Esteves, que eu acho que ajuda muito. Chama De Volta ao Jogo, da Ariane Abdala. Cara, escritora maravilhosa, foi feita sem autorização dele, obviamente, mas o livro conta muito a história do André Esteves, que é um gênio, de fato. E aí me perguntaram, pessoal, eu não sou amigo do André Esteves, não tenho um contato próximo com ele. Já vi ele algumas vezes, mas nada relevante, não é meu amigo, não me conhece, nada. Eu conheço os outros sócios do BTG, conheço Flora, conheço Choli, conheço o Márcio, né? Conheço muita gente da equipe, galera, todo mundo da equipe aí, Fontinelli. Gosto muito do pessoal, Fala Bela e tal. O BTG não tem nenhum tipo de envolvimento com o Master. Inclusive, quando você pesquisa o nome, você vai ver que quem deu pressão para que fosse levado a sério o processo de falência do Master e tal, as manchetes indicam que quem fez pressão para que isso fosse levado a sério foi o próprio BTG Pactual. Então, não tem nenhum tipo de envolvimento e o BTG é um banco S1. Eu não sei se vocês sabem, mas Itaú, Bradesco, etc. são bancos S1. E não só é um banco S1, como é maior que o Bradesco e o Santander. É porque como o BTG surgiu muito recentemente, algumas pessoas acreditam que o BTG é um banco digital, que o BTG é um banquinho de fundo de quintal digital. Não é. O BTG tem mais de 40 anos de história, já passou por diversas coisas, diversos movimentos do Brasil, foi comprado pelo BS, foi comprado de volta. Uma série de coisas, por isso que eu recomendo a leitura do livro. Acho que vai ajudar vocês a compreenderem. Então, o BTG Pactual não tem nenhum tipo de envolvimento com o Banco Master, uma empresa séria e tal. Raul, mas vendeu CDBs, assim como todas as outras instituições financeiras. Acho que isso não é nenhum problema. Todas não. O Itaú não vendeu, né? Mas o Itaú vende só CDBs próprios, assim. Então, o BTG é o maior originador de um monte de coisa e tal, mas acho que ninguém mais que o BTG é interessado em que isso não acontecesse, gente. Pelo amor de Deus. Lembra que quem vai pagar a conta são os banqueiros, né? É eles que vão pagar com o lucro deles. Então, esse é o ponto, assim. E não adianta me perguntar coisas que eu tô falando do BTG, porque eu não tenho acesso a essa informação. Quando você tem um parceiro comercial, não é que eu mando no BTG, ou que eu tenho qualquer tipo de influência. Eu sou um anão perto do tamanho do BTG Pactual. Adoraria, né? Ter esse vínculo que eu poderia responder aqui pra vocês agora. Fosse sócio gigantesco do BTG, né? Chegaria aqui e falaria, sócio eu sou, que eu tenho minhas açãozinhas, mas fosse sócio ali na mesa, era agora eu botava a broca no meu trombone aqui, mas não tem como. Onde encontro o NAV do ETF Alpo 11 atualizado diariamente? Pô, diariamente nunca vai encontrar, mas no site ETFs Brasil, e acho que essa informação tá lá. É melhor deixar o dinheiro no Alpo 11 ou numa caixinha do Nubank? Qual a diferença? Risco. O Alpo 11 investe 100% do patrimônio no tesouro direto, né? Empresta dinheiro pro governo, ou seja, pro país. A única forma de quebrar é o país quebrando, mas antes do país quebrar, ele confisca todos os bancos para ele, é isso ou não? No caso de um CDB, você tá emprestando dinheiro para um banco. Se o banco quebrar, já era. Se a UVP quebrar, por exemplo, o BTG, ou todo mundo quebrar, o Alpo 11, ele deixa de pagar? Né? Não, porque ele é um ETF que não tá ligado a isso especificamente, beleza? Beijo pra vocês e até amanhã. Até o Giro da Bolsa.